Então, boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje, o tema sobre a reflexão a respeito, né, do Malcolm X, que está sendo desenvolvida pela professora Miriam Cristina de Moura Garrido, pós-doutoranda em História da África, daqui do nosso programa de pós-graduação. Nesse exato momento, ela está fazendo uma caracterização do ambiente em que ela fez a pesquisa dela doutoral e da situação das fontes que ela levantou para poder fazer a reflexão do tema aula de hoje. Aproveito, falando em caracterização, assim como a Patrícia, eu trabalho com contemporâneo, o que é uma coisa muito boa, mas é também uma armadilha, né? As pessoas acham que sobre o contemporâneo todo mundo está habilitado a falar. Mas o lado bom é que bons acervos de livros já nos auxiliam, né? E foi isso que eu identifiquei. E eu fiquei realmente muito chocada quando eu observava que no Brasil a gente tinha uma dificuldade, né, de acesso a uma série de livros, de informações, e que lá, numa universidade que supostamente não teria muito sentido, eu creio que o sentido é a presença do professor George Reed Andrews, né, que me supervisionou, como ele estuda Brasil, muito provavelmente aqueles livros teriam sido requisição dele, né, para fazer as pesquisas e para ajudar possíveis orientandos. Mas mesmo assim me impressionava que um acervo no Brasil tivesse, uma universidade pública tivesse menos texto a respeito do Brasil negro do que uma universidade estadunidense, né? Só um instantinho, a Laila comentou, né, Laila, sobre um livro da Lélia Gonzalez. Pode abrir o microfone, por gentileza. Oi, gente, boa tarde. Não, é que a professora Miriam estava falando sobre a publicação da Lélia. O CPA tem a editora Filhos da África e eles têm várias publicações e tem um compilado tanto da Lélia Gonzalez quanto da Beatriz Nascimento também, que eles são, se eu não me engano, de 2018 ou 2017. Sim. Só mesmo como contribuição aí de... Você conseguir botar para mim link, porque eu compro. Eu sou assim, eu vi a Lélia, eu compro. Peraí, link eu não tenho, mas consigo mostrar a capa, que é esse daqui. Tá, vou tentar achar depois. Aí, a editora Filhos da África, tem no Instagram super, que é pela UCPA, né, que é o do União dos Coletivos Panafricanistas. Esse da Lélia é de 2018, e o da Beatriz Nascimento também. O da Beatriz, a capa... Que é a rosto da Beatriz. É. Excelente. Muito obrigada, Laila. Imagina. Muito obrigada. E o quanto... Você vê como é disperso essas coisas, né? Uma figura como Lélia Gonzalez, não sei. A gente devia, não sei, todas as universidades deviam ter uma sessão. Mas, enfim, era uma coisa que me surpreendeu. Inclusive, por exemplo, eu achei textos da Lélia lá que eu não tinha achado aqui. Até aquele livrinho, O Lugar do Negro, sabe? Acho que vocês conhecem, que é um livrinho bem famoso dela. Eu achei lá, e aí depois eu consegui achar aqui e comprei na estante virtual. Mas achei lá primeiro. Então, assim, acabou que também a FAPESP, o projeto de intercâmbio não era com esse objetivo, mas como tinha um acervo significativo lá, acabou contribuindo também com a minha pesquisa daqui. Bom, agora vamos entrar mais propriamente no contexto histórico, né? Para entender como se formou essa nação e a questão negra nessa nação, né? Vocês, enfim, estão na Universidade de História e sabem até, às vezes, melhor do que eu, que já estudei isso daí há muito tempo, mas, enfim, você tem, no final, né, depois do processo de independência dos Estados Unidos, a disputa ali e a conquista de uma série de direitos, né? Em 1863, então, você tem a emancipação, o fim da escravidão, em 65, e aí você tem, isso já está na guerra, né? A guerra de civil vai de 60 a 65, que um dos motivos principais é a questão da escravidão, né? Que você tem um sul que é escravista, um norte não escravista, e é muito legal também como você tem uma literatura do norte condenando essa atitude do sul, né? No Brasil fica conhecido como a cabana do pai Tomás, lá é a cabana do tio, né, Uncle Tom
Copacabana. Então, você tem isso circulando nos Estados Unidos, numa literatura do norte, fazendo uma crítica ao sul, e que implica, então, entre outros motivos, na Guerra Civil e a construção da 13ª emenda, que determina que a escravidão é ilegal, salvo punição por crime. O que os movimentos, inclusive contemporâneos, vêm argumentando, em especial a Angela Davis, que esse salvo punição por crime acaba legalizando na prática o uso da mão de obra escrava, né, da população negra, né, a marginalização deles com o objetivo, inclusive, de continuar utilizando dessa mão de obra. Para quem tem curiosidade, a Angela Davis que se deve ler, e você tem, hoje em dia, documentários também sobre a 13ª emenda com esse nome. A Eva Durvai, você acha que é isso, o sobrenome dela? Ela tem esse 13ª emenda, e aí ela tem também um mais recente, que é doloríssimo de ver, que chama Olhos que Condenam, né? O Endecias, que trata dos meninos do Central Park, enfim, que ela chega a comentar no outro documentário. Bom, você tem um outro ganho logo em seguida, que é a 14ª emenda, que é a determinação de nascidos e naturalizados nos Estados Unidos são todos cidadãos. E no 1880 você tem a 15ª emenda, né, que o voto não pode ser negado por motivo de raça, cor ou prévio estado de servidão. Portanto, o que se parece nesse momento, é o que eles chamam de período da reconstrução, é uma série de ganhos da população negra, colocando eles enquanto cidadãos, né, enquanto a possibilidade de acessar a cidadania. Mas, ao mesmo tempo, e por isso que eu boto ao lado, ao mesmo tempo você tem a construção de uma outra prática em relação à população negra. Então, o mesmo ano que você tem a 13ª emenda, você tem a aprovação do que se chama de Black Codes, que essa cidadania, ele vai determinar uma série de empecilhos para uma cidadania plena. Então, por exemplo, se a pessoa não pudesse comprovar que ela tinha emprego, ela poderia ser encaixada no quadro de vadiagem, por vadiagem cai na questão da salvo por punição por crime, e a vadiagem era crime, né? É permitido o uso da mão de obra infantil sem consentimento dos pais. Então, se o pai está preso, mas mesmo sem a prisão dele, eu posso fazer o uso da mão de obra dele. Então, você tem, de um lado, as emendas constitucionais garantindo uma série de direitos, mas, pelo outro, uma série de decisões judiciais que vão cortando esses direitos. Então, a que é mais famosa, né, e que a gente, pelo menos a historiografia define que ali começa as leis de Jim Crow, vem em 1896. Vocês leram, né, quando o senhor Plessy, que ele era um homem mestiço, ele compra um bilhete, ele deveria entrar no trem, né, na área segregada, na parte segregada, e ele compra o bilhete, mas entra na não segregada e chega pro rapaz, né, que vai pegar os bilhetes, fala, olha, de acordo com a lei, eu tenho a obrigação de informar você que eu sou um homem negro. E aí, como ele informou, ele, enfim, chama-se a polícia, e aí ele entra no processo contra o Estado e contra a empresa, porque por lei ele não poderia ser segregado. E é a partir dali, na decisão desse juiz, que é Plessy versus Ferguson, que fica definido que, desde que a empresa ofereça lugar para os dois, ela pode segregar. E essa decisão de 1896, ela passa a ser usada como referência para uma série de outras decisões. Até 1954. Em 1954, com Brown versus Topeka, Brown, na verdade, não é só uma pessoa, não é só a família Brown, são vários pais, são 16, 17 pais que entram na justiça de Topeka, que é no Kansas, para o fim das escolas segregadas, pela possibilidade dos seus filhos entrarem nas escolas para não negros, né? E num motivo muito, muito simples, né? Como você tinha um mapeamento, assim como disse o Leonardo, como você sabia onde eram as escolas negras, bairros brancos, bairros negros, as verbas, a qualidade da escola era inferior, né? Então, esses pais acabam lutando para o fim dessa segregação também, de oportunidade. Só
porque me veio à mente, muito curioso, quem já leu Bell Hooks? Acho que é Ensinar a Transgredir, se não me engano. Eu achei muito curioso. A Bell Hooks, ela participa desse processo, né? Ela é uma criança e ela estudou na escola segregada e depois ela vai para uma escola não segregada. E aí, nesse momento, no livro dela, ela comenta que ela preferia 1000 vezes ter permanecido na escola segregada. E qual é o argumento dela? Na escola segregada, os meus professores não me limitavam. Na escola segregada, os meus professores me estimulavam, meus professores acreditavam em mim, meus professores me elogiavam, os meus professores nutriam a minha autoestima. Quando eu entrei na escola dessegregada, na escola em que aceitava negros e brancos, os professores automaticamente nos colocavam abaixo dos brancos. Eles minavam a nossa autoestima, eles minavam o nosso desejo de ensinar, eles não nos ensinavam direito, eles tinham uma má vontade de nos ensinar, e que eu preferia que tivesse sido mantida a segregação, porque aquele outro professor sabia do que eu precisava. Esse não sabia, esse me tratava diferente. É aqueles momentos que dá um bug na sua cabeça, né? Será então, né? Para onde vamos? Enfim. E aí, bom, aí nos anos 50 você começa com uma série de... É o grande período do movimento negro nos Estados Unidos, da luta pelos direitos civis. É o período que o Malcolm está atuando, não pelos direitos civis, o Malcolm, enfim, como eu falei logo no comecinho, você tem um homem multifacetado, esse homem é o Malcolm, né? Então... Miriam, perdão. É que às vezes eu me enrolo aqui na plataforma, não queria te cortar, mas acabo te cortando. A estudante Stephanie fala o seguinte: em Olhares Negros, Raça e Representação, parece que é Bell Hooks, não é isso, Stephanie? Deve ser Bell Cita esse momento que ela passou, que você narrou aqui. Eu acho que ela deve fazer essa tomada, essa provocação em diversos textos, porque realmente é de colocar você em dúvida de algumas coisas, né? Porque, por praxe, a gente sempre acha que a não segregação é o melhor caminho. Mas quando ela vem com uma narrativa e ela coloca, olha, mas pelo menos lá, o meu professor não me olhava torto. O meu professor me incentivava. O meu professor me tratava como alguém que era capaz, né? Paty, quer falar? Diga. Eu vou um pouco complexificar o que você está falando. Eu estive em Moçambique em 2012 para escrever a história de uma escola. Era uma escola que nasceu sob o colonialismo e que era destinada a formar aquela mão de obra artesanal para os trabalhos fundamentais, que era a Escola Industrial de Carapira, que era uma escola coordenada pelos missionários combonianos. Depois, durante a independência, a escola tem um papel importante de agregar o discurso de oposição ao colonialismo. Depois, essa escola se torna um modelo de educação industrial, né, modelo para outras escolas de educação industrial. E o que me levou mais para ver a história da escola é que, em 1985, a escola ela começa a sofrer sistemáticos ataques militares, né, por causa da Guerra dos 16 anos, a Guerra Civil Moçambicana, e há um momento em que os professores são presos e os meninos, que seria hoje do Fundamental 2, começam a dar aula para os meninos do Fundamental 1. Então, é uma escola que tem uma história que, durante um tempo, ela foi gestada pelos próprios alunos. Ela sobreviveu gestada pelos alunos. Uma história incrível, muito forte. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na minha carreira, inclusive, ir nessa escola. A escola fez uma assembleia. Alguns professores eram as crianças mais velhas, né? Isso é muito emocionante, assim. Essa geração toda tem a minha faixa etária, Miriam, 50, 52 anos, e eles eram os meninos que ajudavam os menores a fugirem, tinham rotas de fuga, porque tanto a Frelimo 2 quanto a Renamo e outros grupos paramilitares paravam na escola para recrutar meninos soldados, e ninguém foi pego, eles têm muito orgulho disso. Que tinha só um menino que morreu, que estava na vigia, e gritou, gente, estão chegando, e deram um tiro na cabeça do menino. E isso é uma coisa que eles lembram até hoje.
era um menino de 12 anos de idade. E aí é uma história muito forte, e aí eles me falavam das rotas de fuga, me mostraram, quem é docente hoje, né? Como você pode fugir da escola, né? E mostraram como é que dá para fugir da escola, esse momento muito duro, para não perder a função, porque não era só parar a escola, não era só parar a transmissão de conteúdo. Parar a escola era parar a função da escola, o que justificaria o recrutamento de todos como meninos soldados. Então, para que eles não fossem atacados, olha, é muito emocionante, não fossem recrutados, a escola é isso, mas é uma escola colonialista. Era uma escola criada que colocava a população negra numa população muito inferior. Só que a escola ela foi sendo ressignificada com o tempo. E hoje, o corpo docente é todo ex-aluno da escola. É uma coisa muito, muito especial mesmo, né? E uma coisa que eles me diziam, e os professores mais velhos também, que assim, escola boa era do colonialismo. Porque você ia para a escola, você aprendia realmente a ler, escrever e contar. Hoje as escolas são apoiadas por não sei quem, não sei quem, não sei o quê, e a escola não ensina, não alfabetiza, não prepara, não dá condição, né? E eles falam, né, que tinham várias pessoas que não tinham a 4ª série primária, que ajudaram a fazer os relatórios da ONU de denúncia da Guerra Civil, que escreviam cartas que contavam o que acontecia no interior. Então, na verdade, Miriam, eu acho que a grande contribuição... Eu não li essa obra da Bell Hooks, vocês que leram vão saber entender melhor do que eu. Você fazer a mudança política sem fazer a mudança na formação de professor é muito difícil, né? Porque eu lembro quando a Índia... Aí também é que eu falo, a vida profissional te traz desafios também. Eu não entrei para ser professora de História da África imaginando que ia ter uma longa história de relacionamento com a Índia. Profissional. Aconteceu. E no que aconteceu, a coisa foi. Mas eu lembro que, quando foi introduzida a política de ação afirmativa nas universidades indianas, não era por uma questão de raça, mas era uma questão de casta, de pessoas excluídas pela questão de casta. Vários e vários professores se recusavam a dar aula para os alunos considerados impuros. Vários recusavam-se a ficar no mesmo espaço de sala de aula que os alunos. Então, foi uma luta muito grande. Hoje, as universidades funcionam super bem, mas é um processo, né? Eu acho que o grande barato do que vocês estão falando aí é que mudar é importante, sim, mas é preciso se construir a permanência, né? Claro. As políticas de permanência. Isso é muito... Isso. Obrigada, Miriam. Imagina, eu que agradeço. Você colocar esses alunos num contexto em que os professores também não foram preparados para eles, né? E que, portanto, tinham a mesma mentalidade do que desejavam a separação deles. Por isso tratavam eles de forma diferente. É nisso que ela fala, né? Ali foi matando um pouquinho o meu desejo. E aí ela vai ressignificar esse caminho e vai criar uma teoria, né? Que é transgredir. Ela vai ler Paulo Freire e vai pensar na educação a partir da questão da pessoa, enfim. Bom, vamos lá. Nós gostamos de bater papo, vocês juntaram duas que gostam de bater papo no mesmo lugar. O negócio vai ser... Bom, e aí eu trago, ainda para falar desse contexto histórico, essa citação. Ele é biógrafo, né, do Martin Luther King. E por que eu trago essa citação? Se as leis existem no Sul, no Norte elas não existem, mas existem em hábitos. É muito parecido com o Brasil. Se as leis não existem no Brasil, mas o hábito nos diz que existe. Então, desculpa, você precisa de reservas. Desculpa, você não pode nadar aqui porque tem que ser membro. Não há vagas. Não, está restrito. Ou seja, é encontrados meios. Então, se não há leis nos estados do Norte, existe o hábito. Tá? Então, e isso é muito importante quando a gente fala, inclusive, desse paralelo Martin e Malcolm. O Martin Luther King é um homem do Sul, muito ligado na mídia, ao interior, muito ligado à população negra, à visão do homem do campo. O Malcolm é um homem do Norte. É um homem que vai atuar militarmente, né, militantemente, no Norte. E no urbano, no espaço urbano. Né? Isso faz bastante diferença. Ainda que não exista, que as leis tenham menos impacto, por exemplo, Nova York permite o casamento interracial já há mais tempo, o que o Sul só vai terminar, se não me engano, em 74.
é que o casamento na Virgínia, num processo chamado Loving versus Virgínia, o amor contra a Virgínia, foi julgado no dia 12 de junho, me lembro disso, que no Brasil é o Dia dos Namorados, e o amor ganhou. E aí a Virgínia permitiu o casamento interracial. Em Nova York isso já é permitido, o que não significa uma situação melhor de integração, né? Então, por isso que eu trago aí também essa situação. Eu vou trazer para a gente discutir alguns dados mais gerais, então, desse homem que nasce em 25, morre em 65, nascido no Nebraska, mas que atua em Nova York, faz parte de um casamento do segundo já. Miriam, ele morre com 40 anos, é isso? É isso. Com a idade que o profeta Muhammad recebeu, né? O Corão. Que coisa forte, gente. Ele nasce em 25, morre em 65. Caramba! Ele era parte de 8 filhos já do segundo casamento do pai dele. E isso é uma outra informação importante. O pai dele já era um militante da UNIA, né, que era a associação do Marcus Garvey, e era um pastor batista. Morre assassinado num atentado pela Ku Klux Klan. E aí, quando morre, a mãe do Malcolm, ela se perde, ela é considerada não apta a cuidar das crianças, ela é internada no hospício. E as crianças são distribuídas, ou para irmãos mais velhos, ou para orfanatos, né? E ligando com a educação, tem uma passagem na biografia do Malcolm, quando a autobiografia, que não é bem autobiografia, porque o jornalista vai dar uns rearranjos depois da morte do Malcolm. Mas, enfim, que ele narrou, pelo menos, né? Ele disse que, inclusive, a primeira vez que ele se sentiu inferior foi na escola. Ele disse que ele estava numa aula e a professora começa a perguntar aos alunos o que eles gostariam de ser. E quando chega a vez dele, ele diz, eu quero ser advogado, porque eu sou uma liderança, porque eu gosto de falar, porque eu convenço. E a professora ri e diz a ele que ele devia pensar mais dentro das possibilidades dele, que ele era muito bom com habilidades manuais. Talvez carpinteiro fosse uma boa. E aí ele disse que foi ali a primeira vez que ele... E ele fala que a partir daí ele não quis mais estudar. Porque se ele não podia ser o que ele queria ser, o que adiantava a presença dele ali, né? Então, é também muito significativo ele rememorando essas coisas durante as biografias dele, né? Bom, já aos 18 anos, ele começa a se envolver com uma série de coisas. Com 21 anos, enfim, ele é preso. Por prostituição, por jogos e por venda de drogas. É na prisão que ele descobre a Nação of Islam, se converte e depois se torna uma liderança, um ministro da Nação of Islam, e é assassinado em 65. E sobre o Malcolm é muito importante um detalhe. Os biógrafos mais recentes dele, né, em especial o Meni Marable, que é um historiador também, né? Eles indicam que 92 é um ano muito específico para a vida do Malcolm X. É o filme do Spike Lee que retoma essa imagem de liderança e que o torna popular entre a população mais jovem. Que é muito curioso também, porque o filme do Spike Lee foi auxiliado pela esposa do Malcolm. Então, você tem a diminuição de uma série de outros personagens que foram importantes, porque a esposa do Malcolm não se dava bem com esses personagens. Você vê como a construção da narrativa, ela vai, né? A mulher do Malcolm não se dá bem com a irmã do Malcolm, principalmente a Ella Baker. E aí ela, por exemplo, silencia a Ella Baker no filme. Quase não existe a irmã do Malcolm. E é curioso, na biografia do Malcolm, narrada por ele, escrita pelo jornalista, ele diz, quando perguntado qual é a referência feminina, ele fala, minha irmã. Você vê? E aí no filme ela silenciou. Vou silenciar essa mulher. E aí é muito doido você ver essas doideiras das narrativas. Calou a cunhada, literalmente. Falou. O Malcolm já estava morto mesmo, era ela que estava dando as instruções, calou a cunhada completamente. E como boa professora que a gente é, gente, a gente critica, mais uma linhazinha do tempo é sempre muito querida.
Eu não sei vocês, mas eu adoro uma linhazinha do tempo, porque eu entendo o que está acontecendo, o que se passa com essa gente. Não sei se apareceu na foto lá que estava o meu escritório na Universidade de Pittsburgh, tinha uma linha do tempo desse lado, na parede, colei uns papéis e fiz uma linha do tempo. Que é para eu entender que essa gente está falando com quem, está indo para onde, vai para onde, fala com, né, publica quando, quem leu quem, porque publicou antes, enfim. E aí eu tentei aqui, ó, esse final de semana fazer uma linhazinha aí pensando nessa vida do Malcolm, né, que nasce em 25, morre em 1965, detalhe, né, dias depois, são 7 dias depois dele já ter tido. Ao longo da vida, ele tem várias tentativas de assassinato, mas no 14 de fevereiro, a casa dele tinha sido incendiada. No dia 21 de fevereiro, ele é assassinado, fazendo um culto religioso, porque por mal com tudo se mistura, é culto religioso, mas é uma plataforma política, então é ele falando sobre o islamismo e sobre a união, e ele é assassinado na frente, inclusive, da família, que está sentada na primeira fileira, né? Bom, você tem coisas importantes que eu achei, né, que eu considerei importantes, que a primeira coisa aqui é que em 43 a gente foi convocado para a guerra. Em 43, convocado para a guerra, ele ainda não tem essa consciência dele militante, mas ele se finge de louco para não ir para a guerra. E é muito curioso que quando você tem a guerra do Vietnã, ele obviamente não é convocado mais, mas ele se posiciona contra a guerra do Vietnã. Ele diz que o que os Estados Unidos fazia era ir matar os irmãos de cor e que ele não podia ser favorável, né, a esse extermínio dos irmãos de cor, né? E aí, para quem não sabe, por exemplo, vamos lá, em que momento ele se converte, né? Ele muda a diretriz dele. Por isso que eu falo, Malcolm não é um, Malcolm são vários. É o Malcolm Little, que é o sobrenome primeiro dele. Ele é o Malcolm X, e quando ele vira Malcolm X, onde eu deixei aquela setinha ali, ele é Malcolm X. Quando dentro da prisão, dentro da penitenciária, primeiro os irmãos se convertem à nação islã. Para quem não sabe, a nação islã, ela é inspirada no islamismo. E eu digo inspirada por quê? Porque o líder espiritual da nação islã, ele tem uma interpretação bastante única do islamismo, né? Ele, por exemplo, que vai inclusive dizer que as pessoas têm que abandonar o sobrenome e adotar o X. Porque o X, assim como na matemática, ela é uma incógnita. E assim como aconteceu durante o período escravista, o seu sobrenome, se você é um homem negro, ele não é o seu sobrenome, é o nome dado por um senhor a você. Então, até que Allah revele o seu real sobrenome, você deveria adotar o X. E é aí que ele se converte. Ele se converte dentro da penitenciária. Uma das instruções, ele começa a trocar cartas com esse Elijah Muhammad, que é o fundador da Nação of Islam. Nessa troca de cartas, o Elijah já vê na conversão do Malcolm uma forte possibilidade de usar essa história, né, que vem do envolvimento com a bandidagem, né, que vai falar, enfim, de Deus. Então, ele vê já na possibilidade dessa conversão, a possibilidade de um contato maior, de uma aderência maior dos grupos urbanos, né? E tanto é assim que quando o Malcolm sai da penitenciária, um ano depois ele já é líder de um importante templo da nação islã. O que é ótimo para o Malcolm, mas é terrível também, tá? Por quê? Porque o Malcolm vai crescendo. Diga, Paty. Eu só queria lembrar, porque eu estou, por questões de pesquisa agora, depois eu vou até para te contar, Miriam. Eu estou lendo mais, trabalhando algumas questões do rastafarianismo. E eu estou lembrando, né, dos primeiros Rastafari, né, que já são dessa década aí, da segunda metade da década de 50, em que eles vão buscar a espiritualidade em bases não cristãs.
há uma denúncia, né, de que o cristianismo estaria profundamente ligado à escravidão e ao colonialismo. Isso está muito presente no rastafarianismo, e tem um cantor, compositor, que, a meu ver, ele é tão grande ou até maior que o Bob Marley no mundo Rastafari, mas ele não é fofinho, né? O Bob Marley era lindo, sorridente, simpático, dançava, né? Esse outro não, ele tinha a pele mais escura, ele era mais raivoso, ele era mais crítico, que é o Peter Tosh, né? Que eu sempre gostei, inclusive até que eu gostava mais dele que o Marley. Eu comecei a gostar do Marley depois dos 45 anos, que aí eu comecei a ver a pegada espiritual do Marley para poder entender algumas coisas da questão Rastafari, né? Mas aí, falando sobre isso, e isso é uma opinião pessoal, gente, ambos são maravilhosos, tanto Peter Tosh quanto o Bob Marley são incríveis, são diferentes, são incríveis e vale a pena conhecer a trajetória deles. Era uma opinião juvenil, né, dos anos 80, que eu tinha essa visão. O Tosh é mais político, o Bob é mais mídia e tal. Não, os dois têm fundamentos incríveis. Mas para dizer que esse movimento da nação do Islã tem muito sentido também numa chave de que o cristianismo era uma forma de opressão do branco. Essa denúncia vai existir. E vai existir também alguns processos sociais africanos, né, de que esse cristianismo que chega no século XIX com os missionários é um cristianismo de opressão, né? Então, acho que isso é uma informação importante, porque não é só a nação do Islã que traz essa ideia, né, a dignidade do negro, não está no cristianismo. O cristianismo faz parte da religião que escravizou. A dignidade do negro existe, mas ela está em outro lugar. E aí o Peter Tosh, no rastafarianismo, vai fazer algo incrível, ele vai recriar o mundo. Ele vai fazer uma música, concerto, chamado Creation, que é uma música fantástica, estou escrevendo sobre essa música, a Miriam Ativo. E nessa música ele faz um novo Gênesis, com efeitos especiais da época e tudo, é uma música incrível. E eu vejo algumas aproximações dessa visão, vamos buscar a verdadeira religião do negro, nesse sentido, muito parecida, por exemplo, com a nação do Islã. É uma coisa que eu percebo, mas posso estar errada, mas é que eu venho percebendo já há alguns anos nesse sentido. Não, eu acho que você está corretíssima, né? Que, na verdade, é a interpretação de que a própria religião nasceu de um homem de cor, né? Mohammed, né? Sim, não é um europeu. Começa por aí, né? Ele é um homem da Península Arábica, né? Então, vai por essa via já. Então, a palavra já não vem dessa religião, desse Jesus embranquecido. Claro que os muçulmanos acreditam em Jesus Cristo, mas também é um outro Jesus Cristo, não é um Jesus Cristo que nasce na região da Península Arábica, não o moço do olho azul e gomos sarado que eu vejo às vezes em algumas imagens. Eu não entendi quando é que foi que Jesus fez crossfit, mas recentemente ele tá bem saradinho. Vocês já repararam? Barbinha paradinha, toda cavanhaque, todo gomo. Eu não sei de onde tiraram os gomos em Jesus. É muita caminhada, vai ver nisso, né? Aí ficou com os gomos. A Laila tá com a mãozinha levantada, pai. Sarada. Ah, tá, Laila, fala, meu amor. Pode falar pra gente. Abre aí o microfone. Não, pegando esse gancho que a professora falou, a Patrícia, sobre a questão rasta, eu ia te perguntar também em algum momento isso, eu estava esperando um momento para essa pergunta aparecer em termos históricos, porque é isso, né? A figura de Marcus Garvey, ela aparece e ela é muito pouco discutida enquanto essa representação, né? Muito forte, assim. E eu fiquei pensando, assim, em termos históricos mesmo, é uma coisa que eu vou começar um dia, assim, a mapear ainda, que eu sei meio assim, que é a questão do etiopanismo, que é essa galera que fundamenta, né, para depois chegar ao Rastafari, se eu não estou enganada, e a questão da religião mesmo, assim, pensar esse processo histórico que, até onde eu consegui entender, os rastas, a partir depois, né, do etiopianismo,
leem a Bíblia, só que fazem uma leitura muito diferente do que é a Bíblia, né? Do que eu entendi, né? Eu posso estar enganada também. Fazem essa leitura de colocar Jesus era um cara africano. Então, a partir disso surge, e o que o Garvey, junto com Haile Selassie e com uma outra pessoa agora também, que eu me esqueci o nome, eles viram, porque a partir da leitura rasta da Bíblia, você tem uma inversão muito grande do que o próprio cristianismo, né? E aí a gente talvez não chamaria nem de cristianismo, chamaria a partir de Arrocha, que acho que é assim que se pronuncia o nome de Jesus em aramaico. Então, ele vira uma outra coisa, completamente diferente, a partir dos preceitos, a partir do que está escrito na Bíblia, mas que não é a Bíblia que a gente conhece, é o entendimento de que Jesus era africano, assim, né? Vai por aí, assim. E aí me faz pensar muitas coisas, e o Garvey, junto com o Haile Selassie, e essa outra pessoa, que eu esqueci o nome, infelizmente, mas que eu vou achar, eles são essa figura da Santíssima Trindade. O próprio Haile Selassie é o próprio Messias, né? Então, a outra aparição, não sei, de Arrocha, ele já voltou, né? Uma interpretação completamente diferente, assim. E eu fico pensando nesse lugar, assim, dessa formação anterior e da influência do Marcus Garvey no processo dos Estados Unidos e da própria, enfim, visão rasta, assim, de vida, né? E dentro desse processo, assim. Aí eu não sei se você saberia comentar um pouco sobre essa formação que dá origem para o Marcus Garvey na Jamaica, que isso é uma coisa que... Mas, enfim, se não for atrapalhar o decorrer aí da aula. E eu também gosto de Peter Tosh, professora. Querida, a gente dá uma retomadinha no Marcus Garvey no final, porque a gente, por incrível que pareça, já são 10 para as 4. E a Miriam ainda nem chegou no ponto, tá, Laila? A gente faz isso e haga um time, e no final da aula eu leio para a professora assim aqui a sua mensagem, tá bom? Bom, tem tudo a ver e acho que é o caminho, né? Vocês vão ver que eu marquei aqui em 53, quando ele entra na NOI, uma das instruções do Elijah Muhammad é que os comentários políticos e a luta por direitos civis fossem cautelosamente pensados. Então, ele desaconselhava o posicionamento político, no sentido do posicionamento político militante, né? Ir às mídias, falar do governo, era desincentivado diretamente. Mas, ao mesmo tempo, o Malcolm começa a ganhar uma visibilidade danada, né? E aí ele passa a fazer a dar algumas, assinar ou assinar alguns pronunciamentos, ou a dar entrevistas para jornais importantes negros se posicionando sobre questões políticas, né? E vocês vão ver que a história dele é muito meteórica, né? De 53, quando ele vira ministro, a 65, ele passa por caminhos de forma muito, muito rápida e muito meteórico nessa história dele. Tanto é assim que, se aqui ele é um homem que é acusado de ser segregacionista, no sentido de apoiar a separação, não apoiar nem a população branca que seja favorável, de dizer não existe caminho nessa integração, o nosso único caminho é a separação. Isso começa a ser questionado por ele na primeira viagem que ele faz a Meca. Então, na primeira vez, cumprindo um dos rituais do islamismo, que é fazer a visita à Meca, é o primeiro momento em que ele se questiona. Na autobiografia, ele diz que ele sentiu algo rezando na Kaaba que ele nunca tinha sentido na vida, que era estar confortável em volta de homens negros, de cor e brancos. Que a viagem à Meca tinha revelado a ele, naquele momento, que talvez o inimigo não fosse todo homem branco.
E é aí que ele começa uma certa mudança de posicionamento. Então, eu digo, ele começa bandido, ele vai para a prisão, se converte, aí ele vai tentando estabelecer, né, cumprir essa regra do Elijah de não muito posicionamento, o que ele também não consegue, porque ele se posiciona, mas quando ele vai a Meca, ele começa a pensar numa outra questão. É quando, por exemplo, ele se pronuncia falando sobre a guerra do Vietnã, que também foi motivo de indisposição dele dentro da NOI. Ele fala que ele é contra, né, o alistamento da população negra, que as pessoas não devem se alistar, porque ao ir para a guerra do Vietnã, você está matando um irmão de cor, né? Então, ele se posiciona mais em solidariedade aos vietnamitas do que aos soldados. E isso também desagrada a NOI. Nesse mesmo ano em que ele vai a Meca, ele encontra o Fidel Castro, quando o Fidel vai fazer um discurso na ONU. E por isso que eu falo que é muitas facetas num homem só. E no ano seguinte, que ele foi a Meca, que ele já começou a falar sobre a união dos homens de cor, a contragosto, segundo ele, mas a contragosto, ele participa de 2 reuniões da NOI, uma com o Partido Nazista Americano e uma com a Ku Klux Klan. Nessa reunião com a Ku Klux Klan, inclusive, a Ku Klux Klan de uma região chega a oferecer para a NOI dinheiro para compra de terrenos. Porque, segundo o Elijah e segundo o líder da Ku Klux Klan, que ele não menciona quem na prática, a visão dos dois é a mesma. A segregação nunca os levará a lugar nenhum. Então, melhor que vivam separados. Ele, quando narra isso na biografia, diz que vai a contragosto. Diz que não é um diálogo que ele gostaria de ter travado, mas que ele respeita a liderança do Elijah Muhammad. Mas ali você já vê que quebrou alguma coisa entre os dois, né? As biografias dos Estados Unidos é muito diferente das biografias brasileiras, elas entram também numa questão de intimidade muito maior do que as nossas. Às vezes até coisa que a gente não precisava saber, porque às vezes a gente está querendo o cara enquanto militante, não enquanto... Mas enfim, mas a biografia lá é um gênero extremamente rentável, num público que compra em grande quantidade e que enfim, talvez por isso aborde determinadas coisas. Então, por exemplo, vão apontar que além desse desagrado em 61, começa a surgir a denúncia de que o Elijah teria engravidado pelo menos 4 secretárias dele. E isso quebra também um elo que o Malcolm tinha com esse Elijah. Ele tinha realmente uma grande admiração pelo Elijah Muhammad, que ele, inclusive, isso é muito doido, ele já está rompendo com a NOI no final de quando ele está ditando a biografia dele, e ele vai o tempo todo elogiando o Elijah Muhammad ainda assim, né? E existia uma desconfiança dentro da NOI de que ele daria um golpe no Elijah, que ele era tão protagonista, né, naquele debate todo, que ele ia romper a tradição, porque se esperava que o filho do Elijah Muhammad assumisse a NOI. E que era provável que uma ala favorável ao Malcolm desse um golpe nesse grupo e botasse o Malcolm no lugar do Elijah com a morte do Elijah. Só que o Malcolm vai se distanciando. Ele vai, no momento algum, ele se coloca como sucessor, mas as pessoas atribuem ele a isso. Essa reunião é um momento chave também. Soma-se a isso o fato dele descobrir que o Elijah engravidou 4 assistentes dele. E aí, em 1963, logo em seguida do assassinato do Kennedy, ele dá uma entrevista. Perguntam a ele o que ele acha, ele dá uma entrevista e ele diz que, na verdade, ele é irônico, ele morre a raposa mais esperta. Porque ele dizia que, na verdade, o Kennedy se aproximava da população negra simplesmente pelo voto. Ele tinha 80% do voto da população negra. E nesse momento ele é suspenso. Ele já tinha falado coisa pior, mas nesse momento ele é suspenso pela NOI por 90 dias. Suspenso pela NOI, mas ele sabe que o retorno dele, inclusive, ele começa a receber ameaças de morte. E aí ele sai numa outra peregrinação, né? Ele primeiro se distancia da NOI.
antes de dar os 90 dias, ele sai da NOI, ele próprio procura o The New York Times, e nessa reportagem do The New York Times, ele afirma que ele tem muito respeito pela NOI, mas algumas convicções o separaram. Ele não diz o quê, mas ele diz que algumas convicções o separaram e que ele está formando aí uma mesquita nova, né? A Muslim Mosque Incorporated. E aí, e isso é o Malcolm. E aí ele acaba de fundar essa instituição, ele vai fazer uma segunda peregrinação. Ele volta à Arábia Saudita, mas aí ele não para na Arábia Saudita. Aí ele vai à Ásia, em alguns pontos da Ásia, e vai a alguns pontos da África. E aí ele vai discursar em alguns países, ele vai entrar em contato com a revolução, né, que está acontecendo em alguns lugares ali desse norte da África em especial. E nesse momento, em 64, é quando eu digo que ele é o outro de novo. Agora ele é o Shabazz, é o Malcolm Shabazz. E aí ele começa a falar que o branco não se resume à cor, que o problema é o capitalismo. Então, aquilo que ele já vinha desde 60, no contato com Fidel Castro, eles quase se encontram com o Che Guevara, mas ele tem um problema ali naquela data, eles se desencontram, mas parece que eles trocam cartas. Nesse momento, na peregrinação de 64, quando ele volta dizendo que o problema do homem negro é o problema da exploração capitalista. E enquanto houver o capitalismo, os homens negros, os homens de cor, sejam os latinos, sejam os negros que migraram na diáspora, sejam os negros em África ou sejam os asiáticos, eles vão continuar sendo sistematicamente assassinados. E aí, bom, se é possível ser mais combatido do que ele já era, é quando ele passa a profundamente, né, se contrapor a tudo aquilo que os Estados Unidos, nesse auge de Guerra Fria aí, determina, né? E aí alguém até mencionou um seriado recente da Netflix, que é Quem Matou o Malcolm X. A morte do Malcolm X acontece de uma forma extremamente suspeita. Você é um homem que era extremamente vigiado no dia da morte, não tem agentes do FBI, porque curiosamente não tem, os guarda-costas dele demoram para reagir, mesmo assim, acho que se me engano, conseguem prender uma pessoa dos que participaram, eles prendem uma pessoa. E acho que 15 anos depois já estão os condenados à morte dele já estão todos soltos, né? E ainda para falar um pouquinho, já estou finalizando, gente. Eu trouxe duas mensagens que elas são, engraçado que elas têm um ano menos de um ano, né? Novembro de 63, abril de 64. E aqui você vai caminhando para esse último Malcolm, né? O Malcolm Shabazz. Para quem não sabe, o Message to Grassroots, né? A mensagem às massas, é um discurso que ele faz depois do I Have a Dream. Ele chega a dizer que o que ele viu, na verdade, foi um circo, que aquilo ali não era um protesto, aquilo era um grande de um circo, as pessoas cantando, entoando músicas, Shall We Come, que na verdade, ele estava vendo a hora que ia, na verdade, matar todo mundo ali. E aí ele começa a dizer, eu não tenho um sonho, eu sou o pesadelo da América. Nós somos o pesadelo da América. Então ele faz e isso é muito interessante, né? Ao mesmo tempo, no final da vida, ele chega a acenar para o Martin Luther King, mas mesmo assim ele achou propício, numa mensagem às massas, dizer, gente, nós não somos um sonho americano e nós não vamos partilhar desse sonho nunca, porque nós somos o pesadelo deles. Eles não nos querem aqui, né? E é isso que ele está dizendo em mensagem às massas. E na bala ou voto, né? The Ballot or the Bullet, que é a bala ou voto, é muito curioso que já é o Malcolm final, que vai optar pelo voto. Vai dizer que a bala é necessária, se for necessário, mas é o voto, são os direitos civis, né? E aí é muito curioso que agora ele começa a falar de latino-americanos, agora ele começa a falar, né? De disputa de decisões de jurisdição, de leis, de direitos, que o aproxima
em certa medida, do Martin, mas o distancia porque o Martin não tem uma preocupação com os homens de cor ou com a América Latina, quanto menos falar mal do capitalismo. O que, enfim, nunca foi a perspectiva do Martin, mas era amplamente a do Malcolm. E nesse sentido, numa última homenagem a esse homem, e para mostrar também como as narrativas, elas são... Como a gente narra aquilo que a gente quer, como a gente quer, eu trago 2 museus para vocês. Do seu lado esquerdo, você tem o que hoje é um museu. Esse é o lugar onde o Malcolm X foi assassinado. No chão são as madeiras do tablado original, e depois foi substituído por essa madeira mais nova. Tudo que você tem é isso que você está vendo aí. Esse é o acervo do Malcolm X. No fundo, você tem uma galeria com algumas coisas. E o que me explicou o rapaz que estava cuidando no dia que eu fui visitar, ele fica em Nova York, o dia que eu fui visitar, o rapaz disse que tinha havido uma festa para angariar fundo, por isso que as coisas estavam todas no fundo, mas que em geral elas formam uma galeria, que você anda em volta desses artefatos e tal. E aí, intercambista em viagem, viaja, passeia e vai aos museus, né? A outra imagem é o Centro por Direitos Civis e Direitos Humanos dos Estados Unidos, que fica, por um acaso, em Atlanta, cidade do Martin Luther King, né? E aí eu trago para você um museu que fala pela luta dos direitos humanos e que, na verdade, a principal galeria dele é uma reconstrução da história do movimento negro dos Estados Unidos, desde a segregação. Quando você entra, a primeira porta é Only White, Only Black, Only Colored. E você escolhe por qual dos lados você quer entrar. Se você entra pelo Only White, você vê em cenas do American... É igual o Museu do Apartheid em Joanesburgo. Você tem essa mesma coisa, Only White, Only Black, você escolhe por onde vai. E eu estava com uma amiga, eu falei, você vai pelo qual lado? Ela, eu quero ir dos negros. Eu falei, eu vou dos white, porque eu quero ver como é que é ser white. E foi muito interessante, foi muito interessante. Eu fui, voltei e voltei. Eu sou desobediente. Não é da desobediência civil que o Martin gostava? Sim, então, que todo mundo achou que eu queria ver dos black. Eu combinei, olha, vai uma, que alguém tem que ver do white em algum momento. Eu fui lá ver dos white, né? Então, é a mesma coisa. Eu fui e voltei um. Dos brancos é o American Way of Life, né? São imagens do American Way of Life. O dos negros, o primeiro corredor, aí depois a gente se encontra de novo. Mas o dos negros é a questão da Ku Klux Klan, dos linchamentos, uma série de imagens. E aí você vai caminhando nesse museu e ela vai mostrando. Bom, desde dos sit-ins, que eu não sei se vocês sabem, né, que são aqueles movimentos de senta e fica, né, que é para serem atendidos nas lanchonetes próximas das universidades, que o movimento negro, no movimento jovem afro-americano faz, ao Martin Luther King, mas o que você vai reparando ao longo do caminho? Aquilo é uma grande narrativa, na verdade, do Martin Luther King, e quando dá, eles botam outras pessoas. Mas é uma grande narrativa da vida do Martin Luther King. E coube ao Malcolm X, de todo um museu gigantesco, o que você está vendo na sua tela. A reprodução de uma frase, né? O preço da liberdade é a morte. É tudo isso que coube ao Malcolm X. O Stokely Carmichael, que está abaixo, é um dos idealizadores originais dos Black Panthers, né? É inspirado no movimento do Stokely Carmichael em contato com os meninos dos Black Panther, mas com os rapazes do Black Panther, e é o que sobra a eles. Então, aos revoltados, a gente guarda frases e isso é muito curioso, é uma sala completamente escura que você vai subir a escada onde mataram o Martin Luther King. Eles reproduziram a escada do hotel onde mataram o Martin Luther King. Então, uma escada inteirinha em preto e só tem essa parede aqui, uma citação do Malcolm, no museu inteiro, né? E isso é muito curioso, que tipo de memória se guarda desses homens. Para quem tiver interesse, aí tá a citação. E
para a gente finalizar, para não dizer que eu não falei, eu vou mostrar para vocês uma última imagem que eu não posso terminar sem mostrar. O que você está vendo é uma foto minha de dentro de um ônibus que circulava circulava na cidade de Pittsburgh e que me levava até a faculdade. E aí eu te pergunto, se em 2015 um aviso de que a segregação nos ônibus é ilegal desde 1964 não representa algum significado para os historiadores, eu já não sei mais o que nos representa. Nossa, Miriam, sinta-se extremamente aplaudida, ovacionada. Que tema difícil, gente. Vocês não têm noção de que tema difícil que ela pegou, gente. Você tem que virar, tem que escrever mais sobre isso, Miriam. Maravilhoso, eu estou encantadíssima. Olha, eu tinha uma expectativa, você foi acima, muito acima da minha expectativa, Miriam. Muito, muito grata. Porque, até só para esclarecer, essa fase que o Malcolm, ele viaja, né, para outros países muçulmanos e ele percebe que essa questão do branco não necessariamente tem a ver com a pessoa da pele branca, é a experiência dele no mundo árabe muçulmano e no mundo africano. E aí tem interfaces tanto com o pan-arabismo como com o pan-islamismo, como essa união em torno do Islã e de uma ética muçulmana na vida pública, né? E ele coloca, aí é uma leitura dele, né? Isso é gigantesco nele, né? Na vida dele, né? Ele coloca o Islã como uma antítese de toda essa dinâmica ocidental, mesmo com as crises e a falência da nação do Islã, né? Porque ele amplia a visão dele do Islã, né? Ele ganha uma dimensão de comunidade, de uma utopia de igualdade, né? Porque ele é muito bem recebido no Egito, ele é extremamente bem recebido, né? E havia também toda uma insatisfação dos países árabes com o fim dos mandatos coloniais e a situação terrível que eles tinham que enfrentar de intervenção americana, especialmente na questão israelense. Então, você tem uma pessoa dos Estados Unidos, que é o país que eles odiavam, que defendiam o Estado de Israel, né? E que está lá viajando, falando dos Estados Unidos, ele foi extremamente bem recebido. Exatamente, né? Eu acho que agora o que o Nasser não quer querer ele no país dele, claro. Mas receber por alguns dias para fazer. A gente faz Exatamente. E essa coisa, o Malcolm se tornou uma pessoa que desafiou os limites da Guerra Fria, né? Então, ele circula entre Oriente e Ocidente e constrói sínteses próprias. E aí eu entendo, e nesse sentido ele constrói sínteses profundamente panafricanistas, mas não seguindo o caminho cristão. É isso, Miriam? É isso. Eu aprendi isso na sua aula. É isso mesmo? Eu aprendi certo? Está no caminho mais certo, é isso. Bom, gente, vamos abrir aqui para dialogar com a Miriam. Porque, gente, vocês não têm noção. Essa aula é ouro puro, puro. Isso não está fácil, vocês não encontram prontinho assim, não. Isso é um grande mérito da professora. Então, vamos começar a conversar sobre essa aula. Vou convidar alguns, mas o microfone é para todos, para a Brígida, para todo mundo que está aqui. Vitória, minha cantora amada, vamos lá, começa com você. Vamos dialogar com a prof. Miriam. Vamos lá. Bom, Miriam, eu estava pensando muito no início do texto, assim, né, sobre essa questão que você pontuou das produções e sínteses brasileiras serem colocadas apenas como essa cópia, né, a cópia que é a cópia do exterior. E até hoje, né, a gente vê essa questão, por exemplo, quando eu estava lendo, eu estava vendo as cenas dos protestos, né, antirracistas que aconteceram nos Estados Unidos e que logo depois, né, tem o espancamento daquele rapaz no supermercado, né, então, surge aqui também outro tipo de manifestação e aparentemente os discursos, né, que... Ai, meu computador está perto de ligar. Mas os discursos de que o Brasil só se movimenta porque os Estados Unidos está se movimentando.
ou o discurso tipo, os Estados Unidos é bem mais forte na luta antirracista, por que, que o Brasil não é assim? Invisibilizando assim, um conjunto de lutas, né, que a gente tem travado aí há décadas, né, não só após os anos 70, mas de diversas formas e ferramentas. Então, a gente também tem a questão da música, a gente também tem a questão da arte, do teatro e diversas outras maneiras de se colocar aí nessa luta antirracista. E não sei, é um comentário, uma coisa que eu fiquei analisando durante o texto. E outra coisa que eu tinha notado, peraí, é essa questão transnacional, né? Eu acho que para quem estuda protesto, analisa protesto, eu acho que nenhuma manifestação é pura em si, né? Ela dialoga com diversas outras identidades e formas em símbolos que são ressignificados, né? A gente tem aí junho de 2013, que escancara tudo isso para a gente, né? Então, não sei, essa questão transnacional do protesto é uma coisa muito importante que você pontuou, né? Porque o racismo, ele não é um problema local, ele é um problema mundial. E como que a gente encara, né, esse debate, né, nessa perspectiva. Então, foram esses 2 pontos assim que eu achei muito, muito bom para a gente olhar principalmente para a nossa realidade, né? Deixa eu agora... Obrigada, Vitória. Eu vou agora percorrendo, que tem um pessoal para comentar. Eu vou convidar a Meia Gontimi, não sei se ela está aqui na plataforma ainda, que ela ia falar do trabalho artístico dela, mas ela voltando, que ela fala. Eu vou pedir ao Leonardo. Leonardo, vamos dialogar aí e comentar sobre essa aula hoje da dona Miriam. A palavra é sua. Não, a professora sempre me joga, né? Não, gente, eu queria recomendar esse livro que eu comprei, que se chama Pigmentocracias. Ele é acho que é de um equatoriano, mas eu achei curioso porque ele primeiro foi publicado em inglês e depois foi traduzido ao espanhol, né? Que tem muito isso, né? E ele fala sobre etnicidade e raça e cor na América Latina. Aí são vários os autores, mas esse é um livro que, agora que a gente recomendou um pouco, que eu ainda não li, né? Mas já estou comprando. Mas tem aí vários estudos sobre o México, o Peru, a Colômbia e o Brasil. E aí eu estava lendo um trecho, e é muito interessante esse livro, porque ele vai colocar, ele vai fazer umas percentagens disso mesmo, né, das pigmentocracia, e ele usa muito, os autores, as autoras usam muito os mapas e tal. Mas aí o que eu estava lendo era que, por exemplo, dizia que dependendo de cada cidade, tinha primeiro uma pesquisa de autoidentificação, né? E que as pessoas que, se autoidentificavam como mulatas, aí começavam a apresentar alguns porcentagens. Se casavam com brancos, que os 60% de negros se casavam com negros, né? E estamos falando de algo desse século que já passou, de algo muito próximo. Então, acho que ainda, essas coisas acontecem assim, não sei, acho um tema complexo, falando nesse sentido de, voltando um pouco a essa imagem do ônibus que você colocou, acho que era do metrô, né, lá, que ainda isso acontece, que ainda você vê isso muito, essa ideia de por meio, então, para evitar essa discriminação ou esse racismo, e é algo que acontece aqui muito, então, se casar com uma pessoa de uma pele mais clara, mas aqui tem outro problema, que aqui a população branca, aqui na Colômbia, eu acho que é muito menor, assim, branca, né, do que no Brasil, porque eu sempre achei o Brasil muita mistura, mas lá vocês são mais altos, muito mais altos do que aqui. Aqui a gente é baixinha. Então, essa questão de, em aspas, de mistura, de se casar, então fica aí entre nós mesmos como pessoas, filhos dessa mestiçagem, como mestiços, sim, que aqui se chama mestiço, acho que lá seria, acho que pardo, porque acho que lá mestiço é outra coisa, que aí são outros jogos, nessas categorias que significam diferente no espanhol, mas existem em português também.
E é tipo pensar sobre isso, né? Sobre que ainda essa coisa ainda continua se repetindo. Mas voltando um pouco então, pensando nisso, no que eu falava no começo da aula, quando a professora perguntou sobre movimentos políticos aqui, aí eu fiquei pensando a aula toda. E eu acho que justamente aqui não tem essa luta política tão forte, mas você vê sim, como diziam os artistas, você vê muito na beleza, na indústria da beleza. Há uns 10 anos, as mulheres já não estão aparecendo em comerciais com o cabelo pranchado, as mulheres negras, e já está tendo uma representatividade maior. Não como movimento político necessariamente, mas eu acho isso um ato político, porque é se resistir a isso. E isso antes aqui não tinha. Nunca na vida você via num concurso de beleza uma mulher negra com seu cabelo natural. Isso nunca acontecia. Agora já está tendo, e eu acho que essas questões aqui estão se conseguindo aos poucos, mas eu acho que aqui é interessante não desde o campo político, senão desde esse campo da mídia. Está se dando, tipo, essa transformação. Porque aqui a política é um negócio assim, se lá é absurdo, aqui é 1000 vezes maior, porque tem narcotráfico envolvido. Então, são outras questões. Sim, sim. Mas é engraçado, são outras questões, mas como a gente está em contextos globalizados, essas questões que nós estamos levantando aqui das possíveis solidariedades, das solidariedades construídas, da universalização da experiência de ser negro como algo transformador no mundo, Leonardo, eu estou tendo notícias disso reverberando em outros espaços no mundo que não tem essa história, né? Então, por exemplo, recentemente eu tive uma notícia, Miriam, que me causa surpresa e me convida a uma reflexão de jovens japoneses que estão se organizando aqui no Brasil no movimento chamado Levante Amarelo. Já ouviu falar? Não. Então, interior de São Paulo. Não vou dizer onde, porque aí, né? Mas essa ideia de uma identificação japonesa para você se assumir enquanto um amarelo. Mas você sabe, Patrícia, eu não sei se faz parte, agora eu estou viajando. O que eu tenho observado dando aula para o ensino médio é uma valorização da cultura japonesa e coreana que eu não vi há muito tempo. Mas eu não sei se tem ponte com o Levante Amarelo. Mas tem uma questão de pertencimento, assim, de alunos falar, porque o meu bisavô é coreano, sabe? É porque que eu não tinha visto. Existe hoje em dia, não sei se um contato maior, mas não nesse sentido um levante, mas... Não, o nome de um movimento é Levante Amarelo. E aí, assim, nitidamente, porque essa pessoa me chamou para conversar sobre racismo, para eu explicar racismo, e essa pessoa falou, olha, existe aqui, né, existe em São Paulo esse movimento de pessoas que estão se assumindo dessa forma. Então, assim, às vezes, Leonardo, não é diretamente a mesma questão que se encontra no seu país, entende? Mas tem cruzamentos de experiências que as pessoas olham aquilo e fazem apropriações e leituras a partir do que se coloca. Eu queria retomar, o Pedro vai falar, depois eu vou falar, retomando a importância do Malcolm X, que eu acho que é fundamental para a gente estar fechando esse primeiro ciclo aqui, né, do nosso curso. Depois eu vou, quando eu parar a gravação, vou explicar como é que vai ser as avaliações, mas fechando esse ciclo, acho que a gente fez um percurso muito bonito, vindo do pan-africanismo, adensando isso, passando pela negritude, passando pelo pan-arabismo, e agora fechando de uma maneira brilhante com essa aula da Miriam, que é absolutamente original, essa aula, volto a dizer. Fala, Pedro. Não, assim, eu já tive aula com a Miriam outras vezes, mas essa aula eu nunca tive. E essa aula é genial, assim, porque... Palavras de fã, hein? Palavras de fã. De fã, já tem um fã. Mas, assim, aí, conforme eu ia lendo o texto, apareceu uma série de coisas, né, que esse contato com o pan-africanismo é muito interessante. Estou tentando organizar, que é muita coisa que passou na minha cabeça com esse texto. E, assim, essa questão do pan-africanismo é muito legal que o Kwame Nkrumah manda uma carta para o Malcolm X, né? Uma carta para o Malcolm X, tem aquele
luta de classes em África. Então, esse contato, e aí, esse é um ponto, né? A adoção do Martin Luther King como um discurso nacional do movimento negro norte-americano é interessante porque ele não contesta aos Estados Unidos, né? O Malcolm X não, o Malcolm X contesta os Estados Unidos. Ele faz uma crítica. O Martin Luther King quer se incluir dentro do nacionalismo. O Malcolm X não quer isso. Ele quer justamente o oposto, né? Isso marca. E aí, essa questão, tipo, aí, como isso reverbera e tal, mas a outra questão que foi me surgindo durante o texto foi justamente assim, as escolhas do Brasil, do movimento negro brasileiro, que são muito diferentes das norte-americanas, porque eles se propõem a criar né, a Lei 10.639, eu finalmente gravei, depois de 200 anos eu gravei, a Lei 10.639, porque eles entendem assim, os americanos, eles conseguem se identificar, o Brasil não consegue se identificar como eles, então o que a gente vai fazer para se identificar? Vamos criar vamos mostrar o quanto essa cultura negra influencia o Brasil e tal. E conforme eu ia lendo, eu falei, olha que coisa, né? A gente fala como se fosse uma cópia, mas não é. E se inspira, mas ele cria algo totalmente diferente, é algo totalmente novo. E essa ligação profunda com o continente africano no Brasil, que é diferente nos Estados Unidos, tipo, eles têm uma história negra, mas não é que nem a nossa. Eles entendem como o passado, não. O Brasil entende como uma forma de se aproximar. Eu tô vendo que tem muitas questões aqui na minha cabeça que foi circulando. E assim, essa questão da aproximação com Brasil e África foi uma questão que me surgiu de alguns tempos para cá, assim, que é justamente isso. Até que ponto o Brasil não esteve em diálogo com as independências africanas, mas não só em textos traduzidos, mas em outras formas de contato, né? Eu lembro do Gilberto Gil, eu lembro do Congresso de Cultura, né? Eu sou sempre confuso, não sei onde foi. Depois Você tem militantes, por exemplo, esqueci o nome dela agora, que é a que fundou o SECAM. Ela, inclusive, ela sai do Brasil, porque ela é perseguida na ditadura militar, e ela vai ser secretária da cultura num país que fez a Revolução Socialista. Agora, acho que é Angola, não lembro que é Angola, acho que é Angola. Você tem, inclusive, gente. Ô, Miriam, tá surgindo, inclusive, uma monografia sobre ela. A gente vai ter, vou O orientar. nome dela. Não é Tereza? Tereza alguma coisa. Tereza. É Tereza, então. Fez a A Flora vai fazer a monografia de fim de curso sobre ela. A primeira versão da Mulheres de Areia. Ela era atriz. E aí ela foge, né? Era vinculada ao Partido Comunista, foge no meio do... Termina a novela, a gravação, ela pega as coisas dela para não morrer e vai embora. Pedro, só? Só tudo isso. Vou tentar fazer um bem bolado aqui, tá? Eu percebo que, por exemplo, uma coisa que incomoda a Laila, que incomoda o Pedro, que incomoda o Leonardo, é a questão da cópia, né? A nós não é simpático essa ideia dos estadunidenses, que, em específico do Pierre Bourdieu e do Lacan lá, que materializam isso num texto, não é simpático dizer que nós fazemos cópia ou que nós só temos um movimento porque foi influenciado por uma outra pessoa. Não é simpático, porque isso deslegitima ou descaracteriza a principal característica do movimento negro, que é protagonismo, que é ser sujeito da sua própria história. Aí chega o camarada que também é de fora e fala, não, mas vocês estão fazendo tudo cópia. Não é nem um pouco. O que eu vejo, e aí eu vou usar um negócio bem babaca, eu vou mudar vocês. Lá vem eu com as minhas realidades da vida, né, Pedro? Tinha que ter. Você viu que eu levei um tempão para falar da minha vida, Pedro? Levei um tempão para isso. Tem atrás da Patrícia e tem aqui na minha casa. A Patrícia está melhorando a casa, ó. Olha o tecido na parede. Eu usei aquilo de cortina. A Patrícia usa para enfeitar a casa dela lá. E olha para vocês verem como a gente ressignifica as coisas. Meu namorado é muçulmano nigeriano. A primeira vez que ele veio, ele olhou o tecido e ficou assim. Falei, o que foi, Amir? O que aquilo tá fazendo pendurado? Falei assim, Amir, tá enfeitando uma capulana. Eu sei que é uma capulana, mas o que tá fazendo pendurado?
Falei, tá enfeitando, Amir. Ele falou assim, isso é para fazer roupa, tira isso daí. Eu falei, mas na minha casa é uma cortina. Ele falou assim, ah, não, na Nigéria, se eu deixar assim, passaram e levaram minha capulana. Eu falei, então, mas aqui, tô no segundo, terceiro andar, não vão levar minha capulana. Eu posso deixar, talvez se eu tivesse no térreo, alguém puxasse. Mas aqui não vão puxar, deixa ela ali, deixa ela no canto dela. Você vê, é uma coisa boba, mas ele olhou para aquilo e falou assim, o que você tá fazendo pendurada? Aquilo é roupa. Eu falei, não, para mim não é roupa. Eu não vou sair, eu adoro laranja, mas não vou sair daquele laranja na rua. Ela só vai servir para pendurar mesmo no momento. E isso é muito doido. Inclusive, aí eu entro num outro espaço espinhoso. Patrícia vai concordar comigo, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que às vezes nós, do Brasil, também temos uma tendência a criar uma África. Totalmente de acordo. Isso é outra coisa que eu aprendo muito com a Mir, assim, a gente tem a tendência de ter um interesse muito maior neles do que boa parte deles tem na gente. Se a história do escravismo é marcante para a gente, não é para eles. E o meu namorado é uma pessoa, ele é nigeriano, e eles são muito honestos e muito sinceros. Um determinado dia nós estávamos discutindo, ele olhou para mim assim, olha, se o meu avô vendeu o seu, isso é um problema seu, o meu fugiu. Amigo, pesado. Ele falou assim, ué, mas não me atingiu, essa não é a história do meu povo. O meu povo é fulano, veio do Mali, a gente é imigrante. Isso não, para mim, não tem, obviamente, não é um historiador, é um cara da engenharia. Para mim, eu nem sequer estudei isso na escola, porque na escola na Nigéria, você chega a uma certa altura, você escolhe, você quer exatos, você quer humanas. E eu escolhi exatos, eu não tenho história desde os 7, 8 anos de idade. Então, isso também é muito curioso. A gente tem essa ligação, o que eu acho importante. Não estou dizendo que eu não acho que seja importante essa ideia de ancestralidade, não é de forma alguma. Mas eu acho que, em grande medida, a gente constrói muito mais uma África que talvez não seja muito bem a África que a gente espera ser, que vai nos esperar do outro lado. E eu me lembro que, eu não sei, sendo irônico ou não, porque os moçambicanos são muito curiosos, Patrícia pode falar mais sobre isso, uma vez conversando com um professor em Moçambique, ele estava falando exatamente disso, da invenção que os brasileiros fazem da África, e aí ele me deu 2 exemplos, ele falou assim, olha, o primeiro exemplo é um militante brasileiro que veio em Angola, chegou no aeroporto, ele não tinha quem fosse buscar ele achou um homem, falou, meu irmão, eu voltei, você pode me ajudar, e o cara falou, seu nome é esse? Segurando a plaquinha. Seu nome é esse? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então você procura teu irmão, meu amigo, que eu tô esperando esse daqui. Quer dizer, o que vinha achava que retornava, mas o que estava ali não via esse laço de solidariedade, né? O que estava ali não tinha esse laço que o outro criou. Então, essa é uma coisa também. Eu acho que no Brasil, e isso é uma coisa que o movimento negro ele vai usando essas referências muito mais como um apoio para dizer, tá vendo o que eles estão denunciando? É exatamente o que a gente sofre aqui, mas não tem lei. Aqui a gente sofre, não tem a lei de segregação, mas a gente sofre. A dançarina vem a São Paulo na década de 50 e não pode ser hospedada no Hotel Esplanada. Aconteceu aqui. Então, assim, eu acho que é muito mais um ponto de referência para dizer o que nós estamos falando, lá ninguém contesta, mas aqui, como a gente teve uma mistura muito grande, as pessoas contestam. E por isso que eu sempre digo e defendo que a Lei 10.639 é, a meu ver, mais revolucionária do que outras políticas afirmativas. Ela chamou muito menos atenção, mas eu acho ela extremamente revolucionária. Na medida que eu ensino para as crianças uma outra versão da história, na medida que eu obrigo as universidades a inserir a história da África e do afro-brasileiro nos currículos dos estudantes, na medida que as pessoas vão ao longo do caminho revendo a própria dinâmica da história brasileira, né? Não desmerecendo nenhuma das políticas afirmativas, mas a longo prazo, para mim, uma lei que impõe, né, e tem que impor mesmo, uma nova versão dessa história tão eurocentrada, ela acaba por ampliar a perspectiva das pessoas cada vez mais.
Bom, falei primeiro dessa questão. E aí eu vejo o transnacional nesse sentido. É transnacional porque a gente bebe, sim, de algumas referências. Não é imitação, é inspiração, a meu ver. É inspiração e legitimação. É indicar, olha, tá vendo? Nós não estamos sozinhos no mundo. A população negra é perseguida e a gente faz parte do processo de colonialismo. E o neocolonialismo mostra o que esse domínio fez também na África. Você me pergunta... E eu acho também, Pedro, que em especial essa nova geração do movimento, essas novas falas nos aproximam, inclusive, muito mais da África do que nos aproximam dos Estados Unidos. Né? A gente tem muito mais referência dessa África que, em parte, é uma construção nossa, mas muito mais referência da África do que nos Estados Unidos. E aí a gente tem, enfim... Agora, como africanistas e não como militantes, a gente vai ter que pensar que África a gente estuda. É sempre um cuidado, né? Enfim, que tem toda a sua dinâmica, que não é a dinâmica brasileira, que é uma dinâmica completamente... E aí a gente tem que separar as paixões, às vezes, aí também. E sobre, acho que foi a pergunta que mais não se encaixou nesse globalzão, foi do Martin Luther King, que você perguntou, né? No sentido que ele é colocado como um protagonista. Isso é muito curioso. Nas biografias que eu li, isso não incomodava só o Malcolm X, incomodava o movimento como um todo. Naquele evento em que ele faz o pronunciamento do I Have a Dream, foram, se não me engano, naquela tarde, 8 pessoas palestrando. Só uma coisa, vocês viram essa foto no primeiro dia de aula, que eu trouxe fotos dos temas das aulas para a gente discutir. E lembra que eu apontava, né, que aparecia o colarinho dele, aparecia ele olhando para frente, para o Capitólio, e a população, ela estava desfocada na foto, né? E a mensagem da foto, dessa massa veio esse líder. Lembra que a gente discutiu isso no primeiro dia de aula? Que eu passei essas imagens para vocês? Então, a professora Miriam está falando agora exatamente desse evento. Vamos lá. É um evento enorme, é um evento que não é programado por ele, diga-se de passagem. Ele é um convidado para ter uma das falas, né? E, se não me engano, são 8 pessoas ao longo daquele dia que fazem discursos. O dele é um deles, mas é o dele que ganha mídia. Porque é um orador excepcional? É óbvio que é um orador excepcional, mas porque agrada o discurso de integração. Ele não está sonhando com uma América separada, ele está sonhando numa América em que os negros possam participar do American Way of Life, do American Dream. Então, agrada. E isso, inclusive, quando outras militantes falam sobre o movimento de 60, eles falam, olha, a gente reconhece a importância do Martin Luther King, mas ele incomodava, porque à medida que ele chegava no lugar, pronto, acabava, tudo girava em torno dele. É claro que ele salva também a galera de umas poucas e boas. Quando o Freedom Ride, que são os jovens que entram num ônibus dessegregado e vão viajar no sul segregado, e se não me engano é no Mississippi, quando eles estão entrando no Mississippi, a população se reuniu para, enfim, acabar com os jovens dentro do ônibus. E aí eles são presos, e quem intervém é o Martin Luther King, que não tinha nada a ver com o movimento, mas liga para o governador do estado e tal. Mas assim... O que incomoda as pessoas é que eles fazem um movimento enorme, mas como o Martin Luther King agrada com esse discurso de união, de nacionalismo, que o sonho negro está enraizado no sonho americano, ele ganha audiência. Isso não significa que ele não seja um homem extremamente vigiado também. É um homem vigiado. Foi assassinado também. Foi assassinado também. Mas, para o Martin Luther King, cortejo, feriado, para o Malcolm X, um enterro assim, uma limpeza do salão no mesmo dia, ele é baleado pela manhã, quando é à tarde, o salão é liberado,
pela perícia, diz que não pode liberar, que é lavado porque ia ter uma festa à noite, porque o salão era alugado. Então ia ter uma festa à noite e a perícia libera. Não, pode limpar que nós vamos, pode rolar o baile. Então, você veja a diferença, né? Do tratamento. Ambos assassinados, mas veja a diferença do tratamento, né? Em que é dado a um, que é dado ao outro. Da mesma forma, ele teve 7 dias antes de morrer, a casa dele foi incendiada. E a forma como a polícia lida, ele é um dos homens mais vigiados daquele período. Ninguém conseguiu interromper o incêndio à casa dele, sabe? Ninguém conseguiu perceber que tinha uma movimentação próxima à casa dele, a ponto de incendiar a casa dele, né? São coisas... Mas, em compensação, o outro ganhou o Nobel da Paz, né? E aí, com quem que você vai ouvir? O moço revoltado que está falando de África e da Ásia, ou o bom moço que ganha o Nobel da Paz e faz um pronunciamento? Eu tenho um sonho, o meu sonho é sentar na mesa com vocês e a gente poder esquecer esse passado. Isso é uma outra coisa que eu não consegui fazer ainda, mas que eu tenho interesse, que é tentar mapear a questão do escravismo. Eu não acho, até o momento, eu me lembro que já faz tempo que eu trabalhei com essas fontes, que são os pronunciamentos, né, os discursos, o Martin Luther King não fala sobre o escravismo. O Malcolm fala, para diferenciar sempre 2 grupos, o negro da casa, o negro do eito. Vocês já devem ter visto, né, alguma coisa dele falando sobre isso, é sensacional, né? E aí tem um trecho que ele fala, né, que ele está dando uma entrevista que é muito sensacional. Ele fala que o negro da casa, o chefe, o boss, né, o boss tá passando mal e o negro chega, nós estamos passando mal, chefe? A casa tá pegando fogo, nossa casa tá pegando fogo, chefe. E o negro do eito quer botar o fogo, quer fugir, enquanto o outro está protegendo e acha que, né? E é sempre quem? E a quem ele está se referindo? Ele é o negro do eito. O Martin Luther King é o negro da casa. Ele é muito interessante nessas colocações. Mas é o que eu falei, mas também no final da vida, aceita financiamento branco para construir a mesquita dele. Porque ele diz, no final da vida, depois das viagens, ele diz, olha, eu descobri que o problema não é a cor, né? Nem todo homem branco é ruim, na verdade o problema é a opressão capitalista exercida sobre nós, que nos deixa a exclusão e tal. Acho que é isso. Fantástico, Miriam.